Amém, irmãos. Boa noite a todos, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um culto para a glória do nosso Deus, né? E desde já quero agradecer primeiramente a Ele, ao nosso Deus, pela rica oportunidade de nos dar, né, essa dádiva de estarmos juntos, reunidos, né, como igreja, como corpo de Cristo, como irmãos, co-herdeiros com Ele. Né, graças ao Espírito Santo de Deus que tem nos compelido a buscar cada dia mais e mais. Quero agradecer a vida de cada um dos irmãos que estão presentes conosco. Agradecer também a vida de cada um dos irmãos que estão e irão nos assistir também através das redes sociais. Que Deus abençoe grandemente. Hoje, como sempre, todos os domingos às 18 horas nós estamos aqui reunidos, louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus. E sem demora, né, hoje mais um dia mais do que mais especial, né, estamos aqui no intuito de comemorar a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, celebrar a Santa Ceia, né, essa ordenança que Ele nos deu, essa ordem para que o povo dele, aqueles que o aguardam verdadeiramente, esperançosamente, né, venha celebrar, venha compactuar, comungar dessa ordenança célebre e solene, né, irmãos? Então, eu quero convidá-los para nós iniciarmos esse culto de hoje, culto de Santa Ceia do Senhor, né, a nos colocar de pé. Vamos iniciar pedindo a Ele, ao próprio Deus, ao próprio Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo, que se faça presente conosco, como já é sabido, né? Ele está no meio de nós, através do Teu Espírito Santo, que testifica em nós a Sua verdade, sua justiça, o seu juízo, e orar pedindo a Ele, para que hoje nós entreguemos os nossos corações, nossos corpos, as nossas mentes, como sacrifício vivo, perfeito e agradável a Ele. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, estamos mais uma vez, Pai, mais uma noite, mais um domingo, para a glória do Teu nome. Glorificando a Ti, Pai, louvando ao Teu nome, rendendo graças a Ti, que é o único digno de louvor e de adoração. Te pedindo, Pai, primeiramente que se conosco, né, fundamente-nos na Tua verdade, abra os nossos corações, fortifique as nossas mentes, fundamente os nossos corações para a Tua verdade, a Tua palavra. Estamos aqui, Pai, com esse único intuito de render graças a Ti, de louvá-lo em espírito e em verdade, de adorar a Ti, que é o único digno de louvor e de glória. Rendendo, Pai, os nossos corpos, a nossa servidão a Ti, nos prostrando diante de Ti e reconhecendo a Sua grandeza, nos prostrando diante de Ti, reconhecendo a nossa postura como servos, como filhos, como totalmente dependentes de Ti. Neste culto de hoje, Pai, como sempre, nos cultos, e inclusive, Pai, neste culto de ceia, que nós possamos estar voltados nos nossos corações e mentes à Tua palavra, à Tua verdade, ao Teu Espírito, nos focando, Pai, aqui no Teu corpo e no Teu sangue e na Tua verdade. Porque nós sabemos, Pai, que é o único meio pelo qual nós temos de ser salvo. É o próprio Cristo Jesus, esse que se fez cordeiro, esse que se derramou o seu sangue no madeiro. Por isso, Pai, seja conosco nessa noite. Abra os nossos olhos e os nossos corações para essa realidade e para essa verdade. Que nada vale mais do que estar contigo. Do que nós não somos nada sem Ti. Que sem Ti nada poderemos fazer. Em nome de Jesus. Amém. Gostaria de convidar o grupo de louvor para nós estarmos iniciando o culto. Saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém?
joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Quero viver tua palavra, quero ser cheia do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Quero viver tua palavra, quero ser cheia do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Agradecemos a oportunidade. Amém, irmão. Glória a Deus, né? Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que este que nós estamos celebrando aqui nessa noite, esse nosso Deus perfeito, digno de todas as coisas, é o Senhor, para a glória de Deus, né? E hoje, sem demora, como um culto de ceia, né, para nós darmos uma introdução à pregação dessa noite, eu convido aos irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro do profeta Isaías, no seu capítulo 45. Livro do profeta Isaías, no seu capítulo 45, nos versos 5 ao 7. Hoje, um pouco diferente daquilo que nós fazemos comumente, né, de ser algo mais expositivo, eu vou pegar algo mais temático nesta noite. Hoje, o nosso pastor Júnior trará uma mensagem com o tema A Supremacia do Senhor Deus. E dentro desse tema, eu meditando, me encontrei no livro do profeta Isaías, né? Em todo o seu livro ele vai falar muito sobre a supremacia de Deus, né, do nosso Senhor Deus. E hoje, de fato, o pastor Júnior irá fazer uma aplicação prática, isso em Jesus Cristo, né? Também falarei algo rápido
Para título de curiosidade dos irmãos, o profeta Isaías é um profeta do 8º século antes de Cristo, né? Ele é considerado na teologia como um dos profetas maiores, né? Nós sabemos disso. Nós sabemos que a teologia ela divide a literatura bíblica em alguns tópicos, e Isaías é um dos profetas maiores, não porque ele era melhor do que os outros, mas porque o seu texto é grande, né? A sua época de profeta, a sua completude de profecia foi muito grande. Nós bem sabemos que ele foi profeta durante 4 reis, né? Nós vimos ali no capítulo 6 que ele é chamado no ano da morte do rei Uzias, correto? Lá no capítulo 6 do profeta Isaías narra isso. Aí ele está lá, ele profetiza na época do rei Uzias, do rei Jotão, do rei Acais e do rei Ezequias. E nós sabemos que esses profetas, eles eram levantados pelo próprio Deus para resolver, solucionar um problema daquela época, né? Nós sabemos disso. O profeta Isaías, ele se situava em Jerusalém, de fato, diferente de alguns outros que viviam no reino do norte de Israel. O profeta Isaías, estava no reino do sul, ele estava em Jerusalém, porém ele profetizou em todo o reino de Israel, independente de norte ou sul, e com o único intuito de quê? De chamar o povo, né? Chamar o povo de Israel, o povo israelita, ao arrependimento. Nós sabemos que durante a época dos reis, né, do período veterotestamentário, o povo estava naquela de se volta a Deus, se arrepende, fica um tempinho, cai de novo em blasfêmia, em idolatria, né, em adoração a outros deuses, em atos profanos. E aí o Senhor Deus levantava novamente um profeta, chamava o povo para o arrependimento, dava palavra de juízo. Isaías não foi diferente, né? Porém, ele é conhecido como um dos profetas mais messiânicos de toda a literatura veterotestamentária. Nós vamos ver ali a partir do capítulo 40, irmãos, ele vai narrar todas as suas profecias, e se nós olharmos a título, né, de curiosidade, os irmãos leiam, né, para aprendizado, para crescer no conhecimento, os irmãos vão ver que ele utiliza dos meios da profecia, e essas profecias elas são um link para Jesus Cristo, aponta para Jesus Cristo, não diferente essa de hoje que nós vamos ver aqui, que é algo relacionado ao rei Ciro, né? Um rei que era um rei gentil, um rei que não era rei judeu, e que o próprio Deus usou este rei, nominou este rei de o seu ungido para o quê? Para aquela palavra que nós ouvimos muitas vezes, mas não entendemos a sua completude, que é o quê? Beneplácito da sua vontade. Deus usou o rei para cumprir, para fazer-se feita, agradável à sua vontade. Ele usou esse rei Ciro, como usou Nabucodonosor, como usou outros, para a glória do nome dele. Então, abra aí, capítulo 45, versos 5 ao 7. O tema é a supremacia do Senhor Deus. Diz assim na versão King James 1611. Eu sou o Senhor, e não há ninguém mais. Não há outro Deus fora de mim. Eu te cinjo, embora tu não me tenhas conhecido, para que eles possam saber, desde o nascer do sol e desde o oeste, que não há outro fora de mim. Eu sou o Senhor e não há outro. Versículo 7. Eu formo a luz, eu crio a escuridão, eu faço a paz, eu crio o mal. Marque esse texto aí. Eu sou o Senhor, faço todas essas coisas. Irmãos, o versículo 7 é um versículo muito conhecido, né? Na realidade, esse texto em si, 5 ao 7, é muito conhecido. Principalmente o 7. E foi de propósito mesmo que eu trouxe ele hoje. Porque este texto ele vai falar justamente sobre o tema da pregação desta noite. Claro que o pastor Júnior vai abordar dentro da literatura de Paulo aos Romanos, né? Mas hoje nós falaremos sobre a soberania, supremacia de Deus, o Senhor. E o texto hoje começa, né? Ele se inicia
no contexto que Israel está totalmente voltada contra a vontade de Deus. E ela vive sob o domínio de um rei que não conhece a Deus e Yahvé como Deus. E o profeta Isaías mostra que Deus, ele tem um controle e a supremacia do mundo está na mão dele, não como os israelitas queriam que eles tivessem, que eles fossem o centro do mundo, mas Deus disse: não, o mundo está nas minhas mãos. Eu uso o mundo e uso de quem está no mundo para a glória do meu nome, né? A supremacia de Deus, e esse texto, irmãos, é absolutamente supremo sobre todas as coisas. Não há quem possa comparar, né, a sua grandeza, a sua supremacia. Então ele revela o rei Ciro e mostra que esse rei vai ser usado como instrumento para cumprir o propósito divino. E o interessante, irmãos, é que essa mesma mensagem ecoa para nós nessa noite também, na nossa era. Muitas das vezes as pessoas analisam as situações, as adversidades, o mundo, e pode pensar e achar e cogitar que algo fugiu do controle, da supremacia de Deus. Mas da mesma forma que Israel estava na mão de um rei gentílico que não conhecia a Deus e estava cogitando que Deus tinha abandonado e tinha esquecido que a situação tinha fugido do controle da mão de Deus, Deus usa o profeta Isaías e fala, se os irmãos olharem no versículo 1, o próprio Deus chama Ciro de ungido. E olha, irmãos, esse termo é como se fosse algo relacionado ao Messias. É o próprio termo usado para Mexirá. Mas nós sabemos que neste contexto, ele usa que Ciro está sendo ungido para o propósito naquele momento. Não que ele era o Filho de Deus, Jesus Cristo, nesse sentido. Mas que ele é ungido para o beneplácito da vontade de Deus, a supremacia de Deus. E hoje não é diferente, irmãos. Como eu disse, muitas das vezes nós olhamos o cenário atual, a política, a economia, guerras e rumores de guerra, né? Tudo que converge para o pecado, o amor ao dinheiro, as perversidades, a falta de amor ao próximo. E volta e meia nós podemos cogitar, será que Deus deixou passar isso aqui? E onde está Deus nisso? Eu sei que, irmãos, que muitas pessoas pensam assim. Cadê Deus? Deus não é bom? Por que isso acontece? Por que isso deixa de acontecer? Por que tem pobreza? Por que tem calamidade? Por que tem sofrimento? Por que tem fome? E essa verdade, irmãos, tem que estar nos nossos corações. Deus é supremo. Ele é supremo. Como foi na época do rei Ciro, como foi na época de todo o Velho Testamento, do Novo Testamento, dos pais da igreja, né, no período ali da reforma, vindo até aqui, hoje, Deus é supremo, ele não mudou, ele é imutável. Ele reina, ele é soberano, nada acontece fora do seu controle. Aí nós podemos nos perguntar, como a supremacia de Deus pode transformar a nossa visão, a nossa vida, a nossa salvação e o nosso futuro, no intuito de nós entendermos isso. Como essa supremacia de Deus pode entrar na nossa mente para que nós possamos compreender a nossa salvação, compreender a nossa vida, compreender o nosso futuro. No primeiro ponto, nós vamos começar aí no versículo 5, que ele diz assim, ó, Deus é soberano em sua exclusividade. Ele é exclusivo. Deus é exclusivo. Olha o que ele diz assim, ó, eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Essa está em outra tradução, né? Na King James, eu sou o Senhor e não há ninguém mais. Não há outro Deus fora de mim. Irmãos, não existe outro Deus. Deus está afirmando a sua singularidade, né? É bom a gente falar isso porque hoje nós sabemos que existe um pluralismo no que se diz Deus. As pessoas são politeístas, acreditam em forças, energias, pensamentos positivos, tudo que concorre com Deus na sua exclusividade é uma forma de negativa da supremacia de Deus. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, justamente nesse sentido.
De entender que Deus é exclusivo, não há outro, não há ninguém, não há o que mais. Deus é supremo e único, singular. Não existe força da natureza soberana a Deus. Não existe outro Deus soberano a Deus. Não existe o meu eu, a minha vontade, o meu ego, o que eu quero, o meu pensamento. Olha, se eu pensar assim, Deus cumpre, porque eu pensei. Não, irmãos, Deus é Deus. E não há outro fora de Deus. Ele é singular. Ele é único e verdadeiro. Não existe verdade fora dessa afirmação. Ele é singular. Ele é o único e verdadeiro Deus. Toda tentativa, irmãos, de adorar algo ou alguém além dele é idolatria. E aqui é um ponto muito forte, irmãos, para nós. Por quê? Porque na época de Isaías aqui, sim, o povo se voltou para a idolatria de deuses falsos. Isso é fato. Fato. Mas a idolatria, nós não podemos mensurar somente, não podemos só dar exclusividade da idolatria para falsos deuses conhecidos. Não é isso que é só idolatria. A partir do momento que você coloca Deus em uma espécie de ranking com outra coisa, já está idolatrando. Por quê? Porque não tem ranking para Deus. Deus é um só e único. Ele é exclusividade. A partir do momento que você começa a dividir a exclusividade de Deus com a sua vontade, com o seu eu, com o egocentrismo, com o antropocentrismo, com o ser humano no centro, não é verdade? Quando você começa a dividir a centralidade de Deus com os seus gostos, com a sua vontade, você está deixando de colocar Deus como supremo em sua vida. Veja, o termo é: você está deixando de colocar Deus como supremo. Deus não vai deixar de ser supremo. Essa é a diferença. Você está indo de contra a verdade de Deus. Toda tentativa de adorar algo ou alguém é idolatria. Essa exclusividade de Deus, irmãos, tem que moldar a nossa adoração. Tem que moldar o nosso estilo de vida. Tem que moldar o nosso caráter como cristão. Tem que moldar a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar, a nossa forma de falar, o meio em que nós vivemos, como nós nos relacionamos. É essa exclusividade de Deus que nos molda para mostrar a quem servimos. Da mesma forma que Israel estava pagando e iria pagar um preço, porque nós sabemos das consequências posteriores. Né? Isaías prega, Isaías profetiza, o povo não se converte, vem o rei da Babilônia e faz o quê? Arrasta, não é? Arrasta. A mesma consequência se dará àqueles que não se dobram à supremacia de Deus. Por mais que pareça que não irá acontecer, porque as pessoas vivem como se Deus não fosse o justo juiz, como se Cristo não viesse fazer juízo da vontade de Deus, irá acontecer, irmãos. Por mais que possa ser que nós não seremos dominados por outras nações, como era no Velho Testamento, porque a forma do reino de Deus no Velho Testamento era diferente de agora, nós sabemos que a justiça de Deus ainda é válida, é séria e é perfeita. Então, o nosso caráter, a nossa vida, o nosso pensamento, o nosso falar, o nosso agir, ele tem que estar moldado em que Deus é supremo. A nossa adoração tem que estar moldada em que Deus é supremo. Fugindo de tudo o que limita Deus, de tudo o que divide a autoridade, divide a adoração com Deus. E eu digo isso, irmãos, para dentro do meio cristão também. Também como principalmente. Muitas das vezes, irmãos, nós estamos indo ao culto, à igreja, estamos ouvindo falar mais do pastor, mais do irmão, mais de testemunho. Não que isso não seja válido para edificação, né, para testemunhar a glória de Deus, veja, não é esse o ponto. Mas nós temos que entender que a supremacia é Deus. A palavra é a sua autoridade. Ele é o centro, ele é o foco, ele é o meio pelo qual nós somos salvos. Deus é soberano, ele é supremo sobre todas as coisas. Então esse versículo 5, irmão, só mostra. Olha aqui, ó. Eu te cinjo, embora tu não tenhas me conhecido. Veja bem, irmãos. Deus está se revelando supremo, irmãos, independente daqueles que dizem conhecer a ele ou não. Então veja, irmãos, vai ter, como eu posso dizer, Deus vai aliviar para aqueles que dizem: olha, eu não ouvi falar do Senhor. Vai aliviar? Não. O pastor pregou isso.
em Romanos, a natureza revela a glória de Deus. Tudo revela Deus. Se você olha para as estrelas, se você olha para a floresta, se você olha para os animais, se você olha para a água, para o ar, tudo converge para a glória de Deus. Então seremos indesculpáveis. É isso que diz em Romanos. O que ele está dizendo aqui é justamente isso. Olha, eu te cingi, Ciro, mesmo você não me reconhecendo como o único verdadeiro Deus. Eu não estou preocupado com o seu reconhecimento. Por quê? Porque eu sou soberano. Eu faço o que eu quero. Por mais que você não me reconheça como Deus, eu vou te usar para o meu propósito. Esse é o ponto. Deus usa quem Ele quer, para o que Ele quiser, na hora que Ele quiser e como Ele quiser. Ai de mim e de você, de pensar em questionar alguma coisa. Este é o ponto, né? Como nós podemos aplicar isso, irmãos? Examinar o nosso coração. Será que nós temos colocado algo no lugar de Deus? Temos dividido a glória de Deus com algo em nossos corações? Riqueza, poder, status, ego. Cuidado, irmãos. Deus é supremo. E se eu e você não reconhece isso, nós pagaremos o preço. Temos que abandonar qualquer tipo de ídolo, principalmente o eu, o ego, a minha vontade, para glorificar o nosso Deus, não é? Olha que interessante, olha o versículo 6 aí. Para que eles possam saber, desde o nascer do sol e desde o oeste, que não há outro fora de mim, eu sou o Senhor e não há outro. Deus mostrando o supremo em um alcance universal, do nascente ao poente. Eu sou o Senhor. O propósito é ser conhecido, irmãos. Ele é Deus. Veja, nós acabamos de louvar aqui. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Isso é fato. Mas aqui, irmãos, esse todo não é só aqueles que creram, não. O texto, o hino está refletindo o texto que diz que naquele momento que ele vier, todo mundo vai ter que reconhecer, salvo ou não salvo, no céu ou no inferno. Todos vão se dizer, olha, eu fui salvo pela graça, eu estou condenado pelo meu pecado. Só Jesus é Deus. É o que ele está dizendo aqui, ó, para que eles possam saber, desde o oeste ao leste, desde o nascente ao oeste, que não há outro fora de mim, eu sou o Senhor e não há outro. O propósito da soberania, da supremacia de Deus é justamente o reconhecimento de Deus como único, perfeito e glorioso na terra. Seu domínio vai além de Israel, irmãos, veja bem. Aqui Deus está dando uma aula para o povo judeu e para o próprio povo gentil. O povo gentil porque não reconhecia o Deus de Israel como Deus. Ele diz, eu sou Deus independente de você reconhecer a mim ou não. E o povo judeu por pensar que só Israel era um povo bambambam. Mas nós sabemos que em Abraão seriam salvas, seriam benditas todas as nações da terra. A profecia em Abraão foi para todas as nações. Por mais que o povo de Israel foi escolhido para um propósito da vinda do Filho de Deus, nós sabemos que em Abraão foram salvas, foram benditas todas as nações. No sentido de que em todos os povos haverão pessoas que serão chamadas para a glória de Deus. Então veja, o domínio vai além de Israel, ele governa todas as nações e toda a criação. E essa verdade, irmãos, nos chama a uma responsabilidade. Diferente do povo judeu daquela época que achava-se exclusivo, hoje nós sabemos que o povo de Deus é exclusivo, de fato. Os filhos de Deus em Cristo Jesus são exclusivos de Deus. Mas eu e você não conhecem a totalidade da igreja invisível, nós não conhecemos. Graças a Deus por isso, porque se nós conhecêssemos, nós íamos fazer uma divisão terrível, né, irmãos? A nossa mente, o nosso coração é terrível. Então Deus, no seu plano perfeito, soube e sabe de que eu e você não pode conhecer de fato todos, não temos como conhecer. E esse não conhecer nos abre uma vocação de quê? Proclamar, chamar as pessoas ao arrependimento. Por quê? Porque desde o leste ao oeste, desde do nascente ao oeste, todos têm que saber que Jesus, que Deus, é o único Deus. E como saberão se não ouvir palavra, né? Se não forem chamados. Esse ponto, irmãos, nos chama a proclamar o nome de Deus, o nome do Senhor a todos os povos. E aí, mais uma aplicação para o versículo 6. Como eu e você tem contribuído para que o povo conheça Deus como único Deus? Essa é uma aplicação.
para que desde o nascente ao oeste todos saibam que eu sou o Senhor. Beleza, todos vão saber que Ele é o Senhor. Mas eu e você como igreja, como fomos chamados para ser o quê? Baluarte da verdade, aqueles que pregam, aqueles que mostram a luz no meio das trevas. Esse é o nosso chamado. Como nós temos contribuído para a glória de Deus ser conhecido. Que eu e você possa orar por missões, irmão. Apoiar, testemunhar sobre quem Deus é. Sobre o quão grandioso Ele é. Sobre o quão maravilhoso Ele é. Não é? E para nós finalizarmos, irmão, rapidamente o versículo 7. Não é? Que Deus é supremo em sua soberania sobre todas as coisas. Ele diz, eu formo a luz, eu crio a escuridão, eu faço a paz, eu crio o mal, eu sou o Senhor e faço todas essas coisas. E agora, hein, irmãos? Será que as pessoas de fato têm conhecido a Deus? Será que o Deus que tem sido pregado no meio do povo que se diz de Deus é este Deus aqui? Olha, eu formo a luz, eu crio a escuridão. Eu faço a paz, eu crio o mal. Eu sou o Senhor e faço todas essas coisas. Aqui nós temos pontos simples. Primeiro, nada acontece fora do seu controle. Nada acontece fora do seu controle. Simples, irmãos, assim. Eu faço a luz, eu faço a escuridão, eu crio a paz, eu faço o mal. Eu sou o Senhor. Olhe, irmãos, o mundo agora, veja, o mundo. Tente abranger com uma perspectiva periférica, que nós não temos como estar incisivo em todos os lugares, mas de uma maneira periférica, tente ver o mundo aqui. Tudo que está acontecendo agora. No Brasil, vamos fechar um pouquinho. No Brasil, em Brasília, no Gama, no setor oeste, Deus não perde nada em suas mãos. Não há nada fora do controle do nosso Senhor. Eu formo a luz, eu crio a escuridão, eu faço a paz, eu crio o mal. Esse crio o mal, irmãos, risque aí, porque este mal não é o pecado. Não vamos falar heresia aqui, viu? Nós sabemos que Deus não peca e nele não há pecado. Nós sabemos disso. Este mal aí é o mal de calamidade. É o mal situacional. Veja bem isso. É justamente o contraponto do que dá paz. Paz, calamidade. Paz, problemas, tribulações. Entenderam aí? Aí não tem nada a ver com o mal com o, né? E o pessoal fala de maldade. Não, é o mal situacional. Não é pecado. Aí. Então quando ele diz eu faço a paz, eu formo a paz, eu crio mal, vamos lá de novo. Eu faço a paz, eu crio mal, eu sou o Senhor. Ele não está falando que ele que faz o pecado. Não é este o ponto. Beleza? Ele está falando de calamidade. E agora, irmãos, ficou mais fácil em nossas mentes. Ele governa nos tempos de luz, nos tempos de trevas, nos tempos de paz, nos tempos de calamidade. Agora eu te digo, irmãos. Quando as pessoas perguntam, que Deus é esse que permite essa guerra? Aí você fala, foi ele que permitiu mesmo, foi ele que fez. Que Deus é esse que permite a fome? Ele fechou os olhos? Não, irmão, é ele que fez. Vocês estão entendendo o ponto? Que Deus é esse que quando Jesus nasceu, ele permitiu que morresse todas as criancinhas de 2 anos abaixo, para que Jesus fosse salvo? Foi ele mesmo, irmão. Ele é Deus. Na época de Moisés, foi ele mesmo, irmão. Não vamos, irmãos, nós não temos o papel, veja bem, eu e você não tem o papel de ser advogado de Deus, porque Deus não precisa de advogado. Nós não precisamos ser juiz de paz de Deus, porque Deus não precisa. Ele é o centro da moralidade e da perfeição.
Se nós temos algo como moralidade, amor, isso são atributos que vêm dele, vem baseado nele. Então veja, tudo converge para o propósito da sua supremacia. Eu formo a luz, eu crio a escuridão, eu faço a paz, eu crio o mal. Tudo acontece debaixo da supremacia de Deus, irmão. Ele governa todos os tempos. Então, irmãos, nos tempos difíceis, confie em Deus. Ele é soberano e usa das calamidades, usa dos ímpios, usa daqueles que não o conhecem, usa daqueles que o negam, usam. Para quê? Para convergir para a sua soberania. Porque, irmãos, nada no plano de Deus vai dar errado. Vai dar tudo certo. Independente de quem esteja ou não. Né? Não é momento de falar aqui de política, mas na época da política as pessoas ficam, né, desesperadas e turbas e preocupadas. E aí é a hora de você se mostrar conhecedor da supremacia de Deus e dizer, olha, é Ele que institui reis, é Ele que funda povos, é Ele que cria a luz, forma as trevas, faz a paz, cria o mal. Ele faz todas as coisas. Ele é soberano. Tudo vai cumprir, seu propósito vai ser feito. Ele diz, o Senhor deu, né? Jó vai dizer, né, quando ele está naquele momento de tribulação, diz, o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito é o nome do Senhor, não é? E para a gente finalizar, como nós já dissemos aqui no versículo 7, falarei rapidamente sobre a supremacia de Deus em Cristo, que é justamente o que o pastor Júnior vai falar hoje. Essa passagem aponta diretamente para alguns textos do Novo Testamento, irmãos, como Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 20, onde ele vai dizer que Cristo, ele é criador, sustentador, redentor em todas as coisas. Então veja, irmãos, quando Isaías fala em Ciro e mostra Deus, ele aponta, ainda mais usando o termo ungido, ele aponta para Jesus, que Colossenses vai dizer que no princípio ele estava junto. João vai dizer que no princípio ele estava. Ele é criador, ele é sustentador, ele é redentor em todas as coisas. Da cruz, ele demonstrou o poder supremo. Sendo Deus, ele venceu a morte. Ele foi Deus por se entregar, ele foi Deus por cumprir tudo sem errar, sem falhar, sem uma mancha. E ele foi Deus porque a própria morte, irmãos, não pôde o conter, ele não tem pecado. A supremacia em Cristo se revela com a sua completude total. Ele é o perfeito. Então, irmãos, que apliquemos de maneira prática para nossas vidas. Submetamos, essa é a palavra, as nossas vidas ao senhorio de Jesus. Por quê, irmãos? Porque é nele, que nós encontramos a perfeição, a perfeita, como diz o texto em Colossenses, né? Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É nele que nós vemos a perfeita manifestação de Deus. Né? Hoje, nós sabemos que Cristo manifestou a perfeita imagem do próprio Deus. Ele é o próprio Deus supremo. Então, irmãos, Deus é único, é soberano sobre a criação. A nossa resposta sobre isso tem que ser a adoração perfeita, confiante, obediente e submissa a este Deus. E crendo, irmãos, que este nosso Senhor Jesus Cristo, de fato, se manifesta para provar a sua completude e a sua supremacia. E eu encerro falando um pequeno versículo que está lá em Romanos, capítulo 11, versículo 36. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois a glória eternamente. Amém. Amém, irmãos. Eu quero só agradecer esta oportunidade de falar sobre o nosso Deus, sobre a supremacia dele. Gostaria de convidar a equipe de louvor. E logo após, eu gostaria de pedir ao nosso irmão Felipe para estar orando pelo preletor dessa noite. Amém?
Boa noite, irmãos. Graça e paz. Entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu quero resistir acabo cometendo. Em meu ser milita carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se o Senhor estiver aqui, eu sei eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. O bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu quero resistir acabo cometendo. Em meu ser milita carne e espírito, e uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se o Senhor estiver aqui, eu sei eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Agradecendo a oportunidade.
Glória a Deus. Amém. Senhor Jesus, poderoso Deus, amado Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui em tua casa, te agradecemos pela vida, pela saúde, te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado com a sua mão poderosa. Nós te agradecemos pelo teu plano salvífico, te agradecemos porque a tua graça nos atraiu e por meio da tua ação salvífica naquela cruz nós somos transformados, libertos, livres e limpos em ti. Senhor Jesus, nós te agradecemos por todas essas coisas e por muito mais que o Senhor já fez e vai fazer. E eu queria te pedir de maneira especial, Senhor, que o Senhor possa usar o teu servo que irá trazer a palavra logo mais, que o Senhor possa usá-lo, que a boca dele seja ferramenta nas tuas mãos para trazer uma palavra edificante, a palavra que o Senhor quer instruir-nos nessa noite, e que nós, por outro lado, possamos estar de coração e mente aberta para entender e ser transformado pela tua palavra, pelo teu evangelho, que é vencedor e veio para vencer, e que só não tem efeito quando não é pregado. Senhor Jesus, que mais de ti possa chegar nas outras pessoas a partir das nossas vidas, que nós possamos ser alimentados para que nós possamos também alimentar as outras pessoas, para que nós possamos também refletir a sua glória no mundo. É o que nós te pedimos, também te agradecemos nessa noite. Abençoe cada uma das famílias aqui representadas, aquelas também que possam estar ouvindo essa gravação mais tarde, ou agora mesmo ao vivo. O Senhor abençoe a vida de cada um, que nós possamos ser nutridos pela a tua palavra, pelo teu evangelho, pelo alimento vivo que vem de ti. É o que nós te pedimos, também te agradecemos, em nome do Santo de Jesus. Amém. Boa noite, igreja, graça e a paz. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de mais uma vez poder estar aqui compartilhando a palavra do Senhor. É motivo de contentamento, de alegria, irmão, de fato estarmos aqui. Isso mostra que o Senhor está trabalhando em nossas vidas. Isso mostra que o Senhor se importa conosco. Isso mostra que nós somos seus filhos, seus servos, porque nós temos prazer na sua lei, prazer na sua palavra. Isso é um privilégio. Quantas pessoas hoje não têm o privilégio de ouvir a voz de Deus? A única coisa que acalma, abranda meu coração, irmão, quando eu subo aqui, é quando eu lembro da passagem que diz que a mensagem é muito maior que o pregador. Então isso faz com que eu me acalme, porque eu sei que ela vai surtir o efeito que tem que ser surtida. E eu peço à igreja, peço aos irmãos que não olhem para mim, mas que ouça a palavra de Deus. Eu vou tentar trazer dentro do texto, o contexto que o Senhor tem colocado em meu coração. E hoje nós vamos dar continuidade ao livro de Romanos. Nós já iniciamos no culto retrasado, do capítulo 9, do verso de 1 ao 5. No passado nós lemos o verso 6 até o 13, e hoje nós vamos ler do verso 14 até o 18. Amém? Hoje o tema dessa noite, o pastor Rafael já adiantou para a igreja, a supremacia do Senhor nosso Deus. Nós já sabemos que Ele é supremo, que Ele tem toda a primazia, que Ele é prepotente. Nós sabemos que Deus é o único e verdadeiro Deus, mas é necessário que nós leiamos, nós estudemos, apliquemos a palavra do Senhor em nossas vidas, porque nós precisamos exercitar esse conhecimento, para que no dia mau, essa palavra venha a ser lembrada pelo Espírito Santo no meio do seu coração, para que possamos lutar com as armas certas, que é a arma do Espírito. Amém? Nós vimos aqui no capítulo 9, que do verso de 1 a 5, Paulo, ele mostra a sua tristeza, a sua angústia, o sofrimento que ele passava, por ele ver a nação de Israel, a maioria dos israelitas, seus contemporâneos, seus parentes, não aceitando a vinda do Messias. E para ele isso é uma grande tristeza, porque ele entendia que aquelas pessoas estavam perdidas, porque a salvação só viria através de Jesus. Nós vimos que essas pessoas não somente negavam a Cristo, mas criticavam o Senhor. E nós vimos também que no verso de 6 a 13,
que os filhos de Deus são separados, são escolhidos por Deus, não por nascimento. Ele trouxe o exemplo do filho de Jacó. Vocês lembram de Esaú, de Isaac? Ele trouxe o exemplo também de que as pessoas, não é pelo fato de ter nascido numa nação Israel, numa nação santa, no povo judeu, que de fato são filhos de Deus. Paulo tem mostrado para aquelas pessoas que filhos de Deus são os filhos que nascem no Espírito, escolhidos por Deus. Então não há mérito na pessoa. Não é pelo fato de ela nascer em determinado lugar ou frequentar uma determinada região que são escolhidos de Deus. É o próprio Deus que escolhe. Então não há nada, não há participação alguma de homem nenhum. E como o pastor bem lembrou, a promessa que Deus fez a Abraão, nosso pai, foi que Abraão seria pai de várias nações, não da nação de Israel, mas de várias nações. Isso significa dizer que em todo mundo hoje, em todos os cantos da terra, há um povo de Deus. Mas não são todas as pessoas. Amém, irmãos? E hoje nós vamos ler no capítulo 9, um resumo, que Paulo mostra para aquele povo judeu que achava que pelo fato de nem todos os judeus ter aceitado Jesus, então eles criam que então Deus falhou de alguma forma. Onde foi que Deus falou com sua palavra? Porque ele disse que tinha separado um povo para servir. Mas o povo de Israel, o povo judeu, ele não tinha compreendido na íntegra aquelas palavras. E Paulo mostra que não é que Deus falhou, porque a visão do homem é muito curta, ela é muito artificial. Eles criam que aquele povo que recebeu aquelas leis, as tábuas da lei através de Moisés, era um povo separado e já salvo. Não, não é isso que Paulo está dizendo. Paulo falou, gente, vocês não entenderam. Deus não falhou. Dentro da nação de Israel, há um Israel. Há pessoas ali sim que são escolhidas de Deus. Aí Paulo vem citando, o próprio Moisés era um israelita. Ele mesmo, Paulo, era israelita. Os próprios apóstolos eram israelitas. E todos foram chamados por Deus. Os profetas, muitos israelitas. Mas como o pastor bem disse também, na época dos profetas, dos reis, houve reis que serviram a Deus e outros não, mesmo sendo israelitas. E Paulo, ele aprofunda mais nesse assunto quando ele traz para zerar o ponto de dúvida daquele povo, o nascimento de Esaú e Jacó. Filhos do mesmo pai, filhos da mesma mãe, antes que viesse ao mundo, o Senhor separou um para ele e outro não. Mas por que Deus fez isso? Para mostrar que a salvação pertence a Ele. Eles não tinham, nem podiam fazer nada de bem ou de mal. Deus escolheu um e outro não. E mais tarde, o povo judeu vai questionar. Então por que Deus está reclamando que os judeus não servem a Ele? E Paulo, ele se antecipa e diz, quem é você para questionar Deus? Quem somos nós, irmãos, para questionar Deus? Se ele pode pegar um vaso, um homem, e moldar para o bem, e o outro moldar para o mal. Foi o que o pastor trouxe em Isaías 45. Assim como ele fez o bem, ele fez o mal. E Jó compreendeu bem isso. Vocês se lembram que Jó falou para a mulher dele? Mulher, você aceitou o bem de Deus com prazer, mas o mal você não quer aceitar? Jó compreendia isso, que tanto o bem quanto o mal vinha de Deus. Por quê? Porque ele é soberano. Porque tudo está debaixo do seu poder. As coisas, irmãos, só acontecem segundo a sua permissão. Observem quando o diabo foi tentar Deus, foi questionar Deus sobre Jó. O diabo tocou? Não. O diabo atuou na vida de Jó com permissão até um certo ponto por Deus. Então, se de fato você é um escolhido de Deus, ninguém te toca. Ninguém te arrebata da mão do Senhor. É bem certo que nós cristãos passamos por muito sofrimento, dificuldade, irmãos. Mas isso não porque o mal tem poder sobre a nossa vida, mas porque o Senhor trabalha na minha e na sua vida para que tornemos pessoas cada vez mais parecidas com Cristo. Esse é o propósito. E Deus sabe como lidar com cada um de nós de uma maneira
peculiar, personalíssima. Isso é amor. Assim como nós, enquanto pais, aprendemos, quando nossos filhos estão crescendo, nós não aprendemos a lidar com cada um deles? Uns que têm um temperamento mais forte, outros menos. Assim Deus trabalha com nós. Deus conhece o íntimo, a capacidade, o limite de cada pessoa. E isso é amor. E Paulo, ele vai falar mais adiante. Paulo responde essa questão que Deus não falhou coisa nenhuma. Que Deus é Deus. Ele é soberano. Ele faz o que ele quer. E uma coisa que eu aprendi, irmãos, fazer esse estudo, que aquelas pessoas que não conseguem compreender isso, que existe somente um Deus, e Deus cuida dos seus, lá como diz Isaías 42, no verso 8, ele diz que Deus é um Deus ciumento no sentido de zelar, de cuidar do que é dele. Esse é o ciúme de Deus. Então, meu irmão, Deus vai cuidar de você sim. Se você buscar fazer coisa errada, ele vai te castigar. Mas não no castigo de ferir, mas no castigo de corrigir. Nós temos que ter esse zelo. Então o povo de Israel não compreendeu isso. Eles achavam que a palavra de Deus tinha falhado. E diziam que Deus reclamava de quem então, se umas pessoas não aceitaram Deus? E Paulo levanta esse questionamento para eles. Você não tem que questionar com Deus, você é criatura. Ele não tem que dar satisfação para você nem para ninguém. E os judeus, não na sua totalidade, na sua grande maioria, não aceitaram Jesus. E lá em Romanos 9, no verso 20, ele vai falar: quem és tu para questionar Deus? Amém? Esse é o resumo de Romanos 9. No capítulo 9, 10 e 11, nós vamos tratar especificamente dessa nação, do povo de Israel. Por que eles ajeitaram Deus? O que vai acontecer com esse povo? Ele é um povo escolhido? São todos salvos? E nós já temos visto aqui que não existe nação salva. A nação salva é aquela nação que Jesus fundou quando veio. É a sua igreja, é o povo de Deus. É o povo que Deus escolheu. Amém? Então eu gostaria de ler com os irmãos no capítulo 9, no verso 14 até o 18, que vai dizer assim: o que diremos então? Há em Deus injustiça? De forma alguma. Porque ele diz a Moisés: eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e eu terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, não é aquele que quer, nem aquele que corre, mas Deus que manifesta a misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para este mesmo propósito eu te levantei, para mostrar meu poder em ti, e para que meu nome seja declarado em toda a terra. Portanto, ele tem misericórdia de quem ele quer, tem misericórdia, e endurece a quem quer. Amém? Até aqui. O texto, diante do que nós estamos colocando aqui, ele vai se clarificando, vai se tornando cada vez mais claro, porque a palavra de Deus é assim: quanto mais você estuda, quanto mais você ouve, o Espírito Santo vai dando discernimento para a gente. Então aqui, o contexto imediato. Eu já adiantei que Paulo se entristeceu com o seu povo. Os filhos de Isaac, que era Jacó e Esaú, Paulo mostrou aqui como é que Deus escolhe, como é que uma pessoa nasce eleita, já antes da fundação do mundo. E agora ele vai tratar sobre o questionamento do povo de Deus. E para enriquecer isso aqui um pouco mais, eu gostaria que os irmãos abrissem comigo, lá em Gênesis, no capítulo 21. Gênesis, no capítulo 21, para que a gente possa andar aqui. Aqui em Gênesis, no capítulo 21, no verso 12, vai dizer assim: e Deus disse a Abraão: não seja isso grave à tua vista por causa do rapaz e por causa da tua serva. E tudo que Sara disser, dá ouvidos à sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Aqui, Deus está conversando com Abraão acerca
de Agar, a serva de Sara, e Ismael, seu filho. Porque após o nascimento de Isaac, o menino começou a caçar confusão. E Sara perdeu a paciência e pediu para que Isaac mandasse esse menino embora junto com sua serva. E Abraão não achou interessante essa ideia, mas o Senhor falou no seu coração para que ele desse ouvido à voz de Sara, porque seria dessa forma. E o Senhor explica aqui para Moisés, para Abraão, fala assim: olha, embora Ismael tenha nascido de você e com a serva, ele não teve um nascimento espiritual, ele não foi o escolhido para ser a semente. O que eu entendo aqui, o que eu posso explicar para a igreja aqui? Que aqui eu vejo o novo nascimento e o nascimento do ser humano aqui na carne. Nós, que somos chamados para servir a Deus, nós temos dois nascimentos. O nascimento no mundo e o segundo nascimento, que é o espiritual. Então aqui você pode fazer uma análise. Ismael, ele nasceu da vontade humana, dos arranjos humanos. Enquanto Isaac, ele nasceu de uma coisa que só Deus podia fazer. Teve que ter a participação de Deus. Sara não podia ter filho e Abraão já era velho para a sua idade. Então, Deus faz um milagre ali, faz algo que era impossível aos olhos do homem. E Isaac nasceu. Essa é a semente espiritual, assim como nós. Nós podemos, irmãos, antes da conversão, e toda a humanidade, agora eu digo todos os seres humanos, podem ser comparados a Faraó. Como assim, pastor, a Faraó? Toda aquela teimosia de Faraó, aquele coração endurecido, a palavra vai dizer que não foi Faraó que endureceu o seu coração, ele já tinha o coração duro. A Bíblia diz que ele já tinha o coração duro, mas Deus envia Moisés para conversar com ele, e ele, pelo fato de ter o coração duro, Deus endureceu mais ainda o coração dele. É assim que a Bíblia diz. E ainda diz o seguinte: para que em você o meu nome seja exaltado em todas as nações. Através de você, Faraó, eu vou mostrar para todas as nações do mundo que eu sou o Senhor. Aonde eu quero chegar com isso, irmãos? Nós, todos os seres humanos, os que foram convertidos, antes da conversão, antes de entenderem que somos filhos de Deus, éramos como os Faraó, tínhamos o coração duro. Não importasse o milagre, não importava o que Deus fizesse em nossas vidas, nada mudava. Nós continuávamos teimando a Deus, seguindo no caminho da perdição, caminhando para a morte. E aprove a Deus escolher algumas pessoas e mudar o seu coração, e tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. E essas pessoas foram mudadas, foram transformadas e entenderam que existe um Deus, que existe o Senhor, que existe a vida eterna. E isso, mais uma vez, na época de Moisés, também não se aplica somente ao povo de Deus. A palavra vai dizer que alguns egípcios que aceitaram o Deus de Moisés, naquela noite que o anjo passou, que ia matar os primogênitos, que ia matar aqueles que não estivessem dentro da casa, que tivessem os umbrais marcados com o sangue do cordeiro, iriam morrer. E não somente o povo judeu, mas alguns egípcios se adentraram naquela casa de suas famílias e foram salvos. Ali também apontava que a salvação não era só para os judeus, eram para outras nações. Então, irmãos, a salvação não tem nada a ver com etnia. A salvação não depende do que eu ou que você faça. A salvação é um ato exclusivo de Deus. O exemplo de Jacó e Esaú mostra para mim e para você que a salvação foi antes do nascimento. O Senhor já tinha escolhido antes que eles fossem formados. E não há mérito, não há nada que nós fizemos. Esse ato de Deus é exclusivo dele. Lá em Gênesis 25, o Senhor diz para Sara que havia duas nações no meio dela, dois povos. Olha que interessante. Se nós formos olhar sob a perspectiva humana,
Como assim? Se Isaac era filho de Abraão, e Sara e Rebeca também não podia ter filho, assim como Sara. E Deus fez com que ela tivesse filhos, mas veio 2. Mas Deus escolheu um. Por que não os 2? Se os 2 foram filhos de um ato soberano de Deus, se ela era estéril. Mais uma vez, o pastor bem disse, a soberania de Deus está acima da nossa compreensão. O porquê que Deus escolhe umas pessoas e outras não, nós não sabemos. Nós sabemos que aqueles que Deus escolheu, não importa os caminhos que eles escolham, no fim, eles vão servir a Deus. Jacó andou por caminhos difíceis, pagou um alto preço, conhecia a história, sabia que era herdeiro da promessa, mas devido às suas escolhas, ele sofreu muito para alcançar o que tinha que ter alcançado há muito tempo atrás. E quantas vezes, irmãos, eu mesmo, você, nós frequentamos outras igrejas, nós andávamos sem conhecimento e demoramos demais a alcançar a maturidade que deveríamos ter há anos atrás. E não podemos atribuir tudo isso a Deus. Há um esforço meu, há um esforço seu. Nós não podemos atribuir toda a culpa a Deus. Afinal, nós não somos robôs. Nós temos inteligência, nós temos capacidade. O ato soberano de Deus é sobre o novo nascimento, é sobre a escolha. Sim, é verdade. Ele protege, mas nós não somos ovelhas que ficam com cabresto, não, irmãos. Nós temos que ir atrás da palavra de Deus. Nós temos que adorar o nosso Deus. O que o Senhor fez com o povo do Egito? Tirou para que eles fossem o quê? Fugir? Ir embora? Não. Cada um tomar conta de si? Não. Para me adorar 3 dias no deserto. O povo de Deus foi chamado para adorar a Deus. Então aqui, no verso 6, 13, 14... E que diremos então? Há em Deus injustiça de forma alguma. Por que não há injustiça de forma em Deus? Porque Deus, ele não é injusto. Por que Paulo diz que ele não é injusto, irmãos? Porque não é que ele condena pessoas. Ele simplesmente não salva todas. Porque essa é uma prerrogativa de Deus. Ele que é o Deus. Nós somos criaturas, somos vasos nas suas mãos. Então o povo de Israel não pode questionar isso. Nós não podemos questionar isso. Ele escolhe quem ele quer, do jeito que ele quer, no tempo que ele quer. É isso que Paulo quer que eu e você entenda. E no verso 15 vai dizer, porque ele diz a Moisés, eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Então a graça, a misericórdia é somente de quem ele quer. E ele continua dizendo, eu terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois não é daquele que quer, nem daquele que corre, mas Deus que manifesta a tua misericórdia. Não adianta correr, não adianta se esforçar, não adianta a pessoa ser zelosa, se Deus não escolheu. Não adianta a pessoa ser uma dizimista fiel, dar tudo que tem, se Deus não escolheu. Não adianta a pessoa ler Bíblia, decorar a Bíblia, se Deus não escolheu. Não adianta, meu irmão. Não adianta você fazer promessa, você andar de Brasília a São Paulo ajoelhado com a Bíblia nas costas. Perdão, com a cruz nas costas. Não é assim que Deus escolhe. Não adianta você viver de caridade, achando que Deus vai te escolher porque você é bonzinho. Não é assim que Deus escolhe. Não é dessa forma que Deus escolhe. Não adianta você sentar no primeiro banco da igreja. Não adianta você ser o primeiro a chegar. Não adianta você guardar dias santos. É isso que ele quer que a gente entenda. Ele que escolheu uns para a glória e uns para a perdição, e ponto, e acabou, não há discussão. Quem somos nós para discutir com Deus? E outra coisa, irmão, não somente discutir, mas nos exaltarmos. O que nós fizemos para achar que somos melhores do que os outros? Não somos nada. Somos feitos do mesmo barro. Estávamos tudo junto no mesmo centro. Ele escolheu uns para si. O ladrão na cruz não era melhor do que ninguém, não era melhor do que o outro que estava lá. Eram 2 ladrões. A Bíblia diz que eram 2 ladrões. Só que um foi escolhido e outro não. Por quê? Vai saber qual o critério de Deus. Não há honra, não há mérito. Não há por que levantar a mão para dizer que eu peco menos. É porque eu frequento a igreja. Você pode frequentar a igreja a vida inteira, mas só Deus conhece o íntimo no seu coração.
as obras que o Senhor fez para que o seu povo andasse nela, as obras boas. Nem isso, irmão. Nem isso nós podemos a capacidade de fazer. Se Deus não tivesse preparado essa obra de antemão, nós não andaríamos nela. Nós só amamos a Deus porque Ele primeiro nos amou. E pelo fato de Ele ter primeiro nos amado, através da moradia do Espírito Santo no meio do seu coração, nós passamos a amá-lo. E mesmo assim, muitas das vezes, mesmo amando a Deus, nós o ofendemos no nosso dia a dia. Porque nós somos caídos. Nós não temos a capacidade de ficar de pé sozinhos. Nós não temos a capacidade de ajudar um irmão se o Senhor não tocar no meio do seu coração. Nós somos incapazes. Não há nada que atraia a Deus. Não fosse o sangue do seu filho na nossa vida. É difícil. Observe que quando Moisés subiu no monte para receber a lei de Deus, para que aquele povo fosse orientado a viver de conformidade com a vontade de Deus. Os dias iam se passando e Moisés demorou 40 dias. O que o povo fez? Um bezerro de ouro. E passou a se prostrar e adorar. Fizeram festa para adorar aquele bezerro de ouro. Aí volta a pergunta de Paulo. Então Deus falhou, porque Deus estava com a nação que tirou do Egito para levar para a terra prometida e o povo se esqueceu de Deus. Mais uma vez, Paulo nos ensina que a palavra de Deus não falhou. O povo de Deus estava ali, em meio à nação de Israel. Portanto, irmão, nem todos que estão na igreja são convertidos. Nem todos que estão na igreja é trigo. Uma grande parcela é joio. Aquele povo que fez o bezerro de ouro, todos eles andavam, por dizer assim, nas sombras de Deus, mas não eram filho de Deus. Deus, ele tem um momento para todas as coisas. Se vocês se recordam bem da história, essas pessoas foram perecendo. Passaram até vir uma nova geração. Aquelas pessoas não chegaram à terra prometida. O coração do homem é igual ao coração de Faraó. O meu coração, irmão, é igual ao coração de Faraó. Duro. Difícil de aceitar a palavra de Deus. Aí vem o Espírito Santo e passa a habitar no meu coração e começa a me convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então eu me prostro. Então eu aceito. Então aquelas calamidades não vão mais me alcançar. Não porque eu sou bom, não porque eu mereço, não porque eu aceitei Deus, mas porque Ele me escolheu. Ele me escolheu para ser seu filho. Então Ele cuida. Jamais um cristão deve dizer, ou menos imaginar, que é melhor do que uma pessoa que está lá no mundo. Jamais devemos nos enaltecer. Esse bezerro de ouro, irmãos, ele representava os deuses do mundo de hoje. Se você voltar lá para Êxodo 20, o primeiro mandamento é o quê? Amarás o teu Deus acima de todas as coisas. E o segundo mandamento é o quê? Não farás diante de mim imagens, nem se prostrarás diante dela, nem adorarás. No culto passado eu falei aqui, no mundo hoje existem 17 mil religiões. Só no Brasil tem mais de 4 mil. Se nós formos olhar as seitas, as adorações dos índios. Enquanto Deus está falando, não farás para ti imagem nenhuma, nem parecida com o homem, nem com animais, nem com nada, no céu, nem na terra, nem no mar. Porque o homem, ele pega um graveto, uma pedra, uma madeira, com uma parte ela faz uma fogueira, outra parte ele desenha um ser, ou a sua própria semelhança, e se prostra diante. É isso que acontece. Só que só faz essas coisas aquelas pessoas que não têm entendimento, não nasceram ainda no Espírito. Mas isso, irmão, nós temos que entender uma coisa.
Como o pastor bem disse, Deus tem um controle sobre todas as coisas. Eu confesso a vocês, eu já me prostrei diante de imagens. Quando eu era novo, quando eu não conhecia a palavra. Lá em Romanos 8, 28 vai dizer que todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E hoje eu posso falar isso, porque eu andei sim no caminho errado muitos anos da minha vida. Mas pela graça e pela misericórdia do Senhor, a palavra me alcançou. Me abriu o coração e o entendimento. E hoje estou aqui dando testemunho de que Deus cuida. Que nós podemos andar errado por um caminho, por um certo período. Mas há um momento em que você tem um encontro com Deus. E Ele vai mudar a sua história e vai mudar o seu nome. Assim como aconteceu com Jacó. Jacó andou por muitos anos no caminho errado. E no Vale de Jaboque ele teve um encontro com o Senhor. E ali a vida dele foi mudada. Deus mudou o seu nome para Israel. E a partir de então, ele passou a ser abençoado em todas as coisas. Esse é o destino do povo de Deus. Se nós somos de Deus, ninguém nos toca, irmão. Você não tem que ter medo da morte. Você não tem que ter medo do futuro. Você não tem que ter medo do passado. O passado simplesmente tem que servir para alavancar o seu futuro. Porque o nosso futuro certamente está com Ele. Que foi para isso que Ele nos chamou. Eu continuo lendo no verso 16. Assim, pois, não é aquele que quer, nem aquele que corre, mas de Deus que manifesta a tua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para este mesmo propósito eu te chamei, para mostrar meu poder em ti, para que o meu nome seja declarado em toda a terra. Portanto, Ele tem misericórdia de quem Ele quer. Tem misericórdia. E endurece o coração de quem Ele quer. Irmãos, lá em Efésios 2:10, vai dizer que hoje, se nós andamos no caminho da salvação, porque o Senhor preparou isso antes para a gente. Se hoje você faz caridade com amor de cristão, se hoje você consegue compartilhar o amor que você recebe de Deus com seu irmão, tudo isso Deus preparou antes e colocou no seu coração. Nós somos como animais indomáveis antes de Deus. Nós fazíamos coisas que hoje nós duvidamos, hoje nós nos envergonhamos. Mas hoje nós também compreendemos que nós nascemos de novo. Observe que na época de Jesus, os religiosos, eles não tinham a compreensão disso. Isso mostra para mim e para você que a religião não significa ter Deus no coração. Muitas das vezes a religião exalta tanto o homem que ele acha que ele é digno e o outro não é. E esse próprio achismo está te condenando. E eu trago uma palavra para você que é novo hoje, que você é jovem, você que ainda não casou, não tem uma família, você que escuta a palavra de Deus, você que tem lido a Escritura, tem louvado e adorado a Deus, mas ainda não compreendeu o que significa o sangue derramado por você lá na cruz. Você ainda não compreendeu o que é ser salvo, o que de fato significa nascer de novo. Se você não entendeu isso, se você não sabe ainda o valor que tem o sangue de Jesus derramado lá na cruz por você, ore a Deus. Peça para que Deus te dê esse entendimento. Peça para que Deus abra o seu coração, para que você possa entender que Ele te substituiu lá na cruz. Que Ele tomou o seu lugar. Que Ele, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, num plano celestial, decidiu por amor salvar os seus filhos. Então hoje, logo mais, nós vamos celebrar essa ceia, essa data festiva, esse ato em que nós comemoramos essa morte com muita alegria, porque foi um preço que Ele pagou
E o ato dele ter morrido e ressuscitado, isso significa que Deus aceitou esse sacrifício. Portanto, nós nos tornamos seus filhos, co-herdeiro em Cristo Jesus. Isso é privilégio para poucos, irmãos. Nem todo mundo hoje consegue compreender o valor da ceia do Senhor. Morte e ressurreição, até que ele venha. Hoje, nem todo mundo consegue compreender o valor do sangue sacrificial de Jesus. O sangue que foi derramado lá no propiciatório, por mim e por você. Nós tínhamos um coração como o de Faraó. Coração duro, amargo. Queria se vingar, queria ser servido. Eu queria que você, irmão, fizesse esse contraste na sua mente aí. Coração de Faraó, homem sem Deus. Antes do novo nascimento. Só queria as coisas do mundo. Não importa o que Deus fizesse na sua frente, através de um homem de Deus, você não acreditava. Porque os magos dele também faziam iguais. Através do oculto. E Deus usa de pequenas coisas da natureza para mostrar para ele, para humilhar o Faraó. Na verdade, Deus coloca Faraó numa situação, numa sinuca de bico. Pelo fato de ele ter o coração duro, Deus não trabalhou para amolecer aquele coração. Deus simplesmente falou, ok, você tem um coração duro, então permaneça como você está. E nós? Hoje nós permanecemos como nós éramos ou Deus amoleceu o coração? O milagre que Deus fez através de Moisés para Faraó não foi para destruir Faraó. Foi para mostrar que Deus podia acabar com tudo ali naquele momento. Mas foi para mostrar para Faraó que nem as pequenas coisas ele consegue entender nem compreender. Deus não precisa de muito, irmãos, para mostrar que ele é Deus. Observe que ele diz lá em Romanos 1, ele pega a própria natureza, expressa que existe um Criador. Ele pega as coisas criadas e mostra para o mundo inteiro, abertamente, existe um Criador. Quantos cientistas nós já ouvimos dizer que é impossível não existir alguém poderoso. É impossível o mundo ter se criado só. E muitos não creem nisso. E nem vão crer. Porque o coração está como o coração de Faraó. O coração está duro, não importa. Pode descer um anjo do céu, que eles não vão crer. Porque não foram feitos para crer. Então esse é um privilégio. Se você crê na palavra de Deus, que você crê que Jesus está voltando, sinta-se afortunado. Sinta-se amado. Sinta-se querido. Sinta-se privilegiado. Eu quero encerrar para a gente dar início à ceia do Senhor. Deus é maravilhoso. Em Malaquias, no capítulo 1, diz assim, que Deus guarda o seu povo. Deus guarda o povo escolhido. E Deus deixa a sua própria sorte àqueles que ele não escolheu. Então, irmãos, Deus pega o povo que ele escolheu, guarda, protege e cuida. E aqueles que ele escolheu, Deus não causa mal. Deus deixa por sua conta e risco. E o pastor trouxe aqui sobre as calamidades do mundo. Sobre tantas maldades que há nesse mundo. E por que há tantas maldades? Porque Deus é mau? Não. Porque Deus deixa as pessoas a correr do seu curso. Então as pessoas por si só, elas se matam. Elas roubam umas a outras. Elas se enganam e se destroem. E pelo fato de ter negado a Deus, Deus entrega, Deus deixa a vontade do seu próprio coração. Aí vem o quê? Maldade, homossexualismo, homicídios, tudo que é ruim, que já dizemos lá em Romanos 1 e 2. Esse é o coração de Faraó, o coração em que Deus não habita. E Paulo quer mostrar para mim e para você aqui, que isso não é de nascimento. Isso é de escolha individual. Não é a igreja o caminho.
Não é a igreja evangélica, não é a igreja católica, não é o Brasil, não é Israel. São indivíduos que Deus escolhe, são pessoas. Portanto, irmão, a salvação ela é individual. Se você tem um pai que crê na palavra e você é um filho que não crê, você tem que ver com Deus. Nós temos que nos prostrar em oração pela nossa família, pelos nossos filhos, pelo nosso cônjuge, sim, porque a última palavra é dele. Mas não que isso vai mudar o coração de Deus. Sabe quanto tempo que Isaac orou para os seus filhos? 20 anos. 20 anos. E Jacó foi escolhido de Deus, mas não Esaú. Isso significa que a minha oração ele não muda a vontade de Deus. Ela muda a mim. Você acha que Isaac olhou a bons olhos o fato de ter um filho rebelde como Esaú e Jacó? Não. Porque a gente quer o quê? A salvação da nossa casa. A gente quer o quê? Que toda a nossa família tenha encontro com Deus. A gente quer que toda a nossa família venha para o banco da igreja. A gente quer a casa cheia. A gente quer comprar cadeiras e encher a igreja. A gente quer pregar para uma multidão. A gente quer adorar com todo mundo, entoando um hino de adoração ao Senhor com muita alegria. Em que possamos comemorar a ceia do Senhor, trocando os copos de suco de uva com os irmãos. Mas como o pastor bem disse, a vontade do Senhor está acima da nossa. Ele tem propósito em todas as coisas. E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Como diz lá em Provérbios, sobre a mulher rixosa, né? Eu prefiro estar numa casa de morar debaixo da ponte que morar com uma mulher rixosa. Eu vou mudar e dizer, eu prefiro estar numa igreja com 3, 4 membros do que numa igreja com 10 mil membros, onde não se fala de Deus. Onde se adora coisas, onde o homem é o centro, onde fazem artifício para atrair pessoas, onde o rei que senta na mesa lá é Mamon, é o dinheiro. Como a salvação individual, aqui nessa parede dessa igreja, ou seja na sua casa, ou seja dentro do seu carro, ali é a sua igreja. Como disse no culto passado, nós oramos a Deus, adoramos a Deus durante a semana. Aqui nós vamos nos prostrar diante dele e entregar o nosso louvor. Esse é o papel do cristão, irmão. E se Deus chamasse você hoje para abrir mão de todas as coisas que você tem, para Ele te levar agora, você está pronto? Você larga o seu emprego, seus bens, os negócios já estão engatilhados na semana, as agendas? Ou você fala, não, Senhor, eu não posso agora. Eu tenho que vender uma fazenda. Não, Senhor, eu vou casar ainda. Não, Senhor, eu fiquei de fechar um negócio ali. Lembra da história de Jesus? Tem gente que é assim, irmãos. Quando é para fazer as coisas para Deus, não tem tempo. Não pode ir para a igreja. Embora a Bíblia nos oriente que nós devemos congregar. No carnaval ou qualquer feriado, muitas pessoas não medem esforços para sair de Brasília, para Goiânia, para Caldas Novas, para tantos outros lugares. Dinheiro não é problema, bota no cartão. Mas ir para a igreja não dá, sabe por quê? O culto é no domingo, eu trabalho segunda-feira cedo. Nunca dá. Você acha que o pastor fica triste? Não. Chateado? Também não. A igreja não é minha. A igreja é do Senhor. Eu sou servo, nós somos todos servos, irmãos, em Cristo Jesus. Sou apenas um mensageiro da palavra. É o Senhor que vai falar aos corações. Uns ele vai converter, vai amolecer o coração, outros ele vai endurecer mais e mais e não vai vir. E pronto, encerrado, irmãos. O que Paulo quer que eu e você entenda como igreja do Senhor, nesta noite, é que nós não participamos da escolha de Deus. Não há nada em nós que atrai a Deus. O mérito que Deus usa para salvar o seu, para escolher o seu povo, não está ao nosso alcance. O que Ele revelou, está revelado na Escritura. Fora isso, é especulação. A única coisa que nós, como escolhidos de Deus, podemos fazer é nos prostrar à sua vontade, seja ela boa ou mal aos nossos olhos. E glorificar a Deus em todas as coisas. Amém? Eu agradeço ao Senhor pela oportunidade. E nós vamos tratar desse assunto durante os capítulos 9, 10 e 11
E agora nós vamos pegar mais pesado, irmãos. Porque Paulo aqui ele vai arrochar. Paulo aqui agora ele não vai brincar mais, não. O pastor conhece a carta, sabe que não é brincadeira. Tá bom? Irmãos, só um detalhe antes de chamar o louvor. E eu estava falando aqui, me lembrei. Eu frequentei muitas igrejas em que eu esperava uma pregação que chamasse a minha atenção, que fizesse eu baixar a cabeça para me envergonhar. Mas era difícil você achar uma pregação assim. Geralmente as pessoas falavam que Deus te amava, do jeito que você é. Você precisa mudar. Isso Deus muda depois com o tempo. Mas isso não é bom. Nós temos que ler o que a palavra está dizendo. A palavra diz que nós somos pó. A palavra diz que nosso coração é de fato duro. Nós somos de dura cerviz. E nem todo mundo é salvo. A palavra diz que aquelas pessoas que não foram chamadas, elas vivem por sua própria conta e risco. Por isso que o mundo está como está. Porque pessoas que não servem a Deus estão nos lugares estratégicos do mundo, político e empresarial. E o mundo está caído. Aí você fala assim, mas Deus não está vendo? Sim, Deus está vendo tanto que Ele está trabalhando. Como o pastor bem diz lá em Romanos 45. Assim como o bem, Deus faz o mal. Mas por quê? Prerrogativa de Deus. Supremacia de Deus. Quem é você, ô vaso, para questionar contra Deus? Quem somos nós? Nós temos que nos preocupar em obedecer. E só vai obedecer quem crê. E só que quem o Espírito habita. Amém? A equipe de louvor está com oportunidade. Logo mais nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Amém, irmãos. Vamos louvar o Senhor. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Em todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, a presença me conforta. Sei que és o meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus.
Amém, glória a Deus. Deus é maravilhoso. Nós só temos a agradecer a Deus. Eu quero chamar a atenção dos irmãos agora para este momento tão especial para a igreja do Senhor, em que o Senhor nos deixou essa ordenança para seguirmos, para mostrar para a igreja do Senhor o ato que Jesus fez pela sua igreja, derramando o seu sangue lá na cruz. E esse ato, irmãos, é o motivo de estarmos aqui hoje, dele ter nos resgatado da morte. Ele escolheu nos amar. Ele escolheu cuidar de cada um de nós de uma maneira singular, individual. Ele fala ao meu coração, ele fala ao seu coração, no mais íntimo, dentro das nossas necessidades. O fato dele ter derramado sangue na cruz por mim e por você. Até hoje, irmão, ninguém foi capaz de demonstrar um amor tão grande como esse. Ninguém jamais fez isso por mim ou por você. Ninguém fez nem fará isso por nós. Eu não estou falando de alguém que nos ajuda em alguma coisa, mas de Deus. O ser soberano, aquele que sempre existiu. Ele se vestiu de pele humana para nos representar e morrer no meu e no seu lugar, para que nós possamos voltar para Ele. Isso é amor. Isso é mostrar para mim e para você o ato sacrificial. O homem matou o Filho de Deus, porque ele se entregou por amor de nós. Só que ele ressuscitou. E ele intercede por mim e por você hoje lá no céu. Nós somos assistidos por Deus do céu. E na pessoa do Espírito Santo hoje aqui, dentro do nosso coração. Hoje nós somos morada, nós somos casa de Deus. E é nesse momento que eu quero te convidar a ficar de pé, para que a gente possa agradecer por este momento. O momento da ceia, em que nós comemoramos essas boas novas, essas boas notícias que nós não tínhamos para onde ir. O povo antigo do Velho Testamento almejava estar aqui hoje. Eles queriam ouvir falar desse Messias, o qual hoje nós podemos sentir. Eles queriam sentir a presença do Espírito Santo corrigindo eles dia a dia quando erram. Eles não tinham a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, na época deles, agia através do profeta ou de um rei, mas hoje não. Hoje, ele habita dentro de cada coração. Hoje ele nos instrui, hoje ele nos admoesta, ele nos mostra o que é certo e errado. Hoje ele nos convence do pecado. Hoje ele faz com que nós o amemos, nos prostremos e nos reunamos para adorá-lo. Esse é o poder de Deus na vida dos seus filhos. Eu gostaria que os irmãos fechassem seus olhos para que a gente possa orar. Pai Santo e Eterno Deus, nós nos prostramos diante da Tua presença e declaramos, Pai, que somos gratos a todos os feitos maravilhosos que o Senhor fez pela Tua igreja. Nós te agradecemos, Pai, por toda a correção que o Senhor trouxe em nossas vidas até hoje, Senhor Deus, que nos trouxe hoje aqui para a Tua casa. Por ter abrido nossos olhos, nos trazendo entendimento da Tua palavra, ter proclamado o Teu Evangelho, Senhor Deus, para que possamos entender o significado do salvo. Porque outrora, Senhor Deus, andávamos perdidos no mundo sem compreensão alguma, Senhor Deus, vivendo através da religiosidade ou até coisa pior. Mas o Senhor, na multidão da Tua graça, Senhor Deus, tirou o nosso coração duro, que mesmo vendo as Tuas maravilhas, não conseguimos perceber que o Senhor estava conosco. Nós te agradecemos por ter colocado o coração de carne. Hoje podemos sentir a Tua presença, podemos ver o Teu mover em nossas vidas, Senhor Deus. E o Senhor nos trouxe aqui para a Tua casa, para que possamos nos reunir em um culto de adoração e entrega a Ti. Nós damos toda a liberdade a Ti, Espírito Santo, para que possa agir livremente na minha vida, na minha casa, na minha família, de todos os nossos que aqui são representados, Senhor Deus. Para aquelas pessoas que não conseguem ainda compreender, Senhor Deus, esse chamado.
Que o Senhor esteja atuando neste momento, Senhor Deus. Que o Senhor venha tirar as escamas dos olhos. Que o Senhor venha tirar esse coração duro, Senhor Deus. Que a tua palavra venha libertar essas pessoas desse cativeiro espiritual. Pai Santo e Eterno Deus, como nós almejamos, Senhor Deus, estar com o Senhor naquele glorioso dia, onde cearemos todos juntos, Pai, lá nos céus. Engrandecemos, entoando hinos de louvor a Ti. Pai Santo, nós te adoramos, Pai, pela multidão da Tua graça e da Tua misericórdia. Que nesta noite, Senhor Deus, o Senhor venha trazer paz para os nossos corações, alegria, Senhor Deus, para a Tua igreja, Senhor Deus, que possamos de fato sentir, Senhor Deus, de uma maneira singular a Tua presença, a paz que excede todo entendimento, Senhor Deus, porque nós estamos aqui num momento sagrado, Senhor Deus, que o Senhor nos ordenou para que fizéssemos, Senhor Deus, para lembrar que o Senhor fez por nós, Senhor Deus. Pai Santo, olha para a Tua igreja, Senhor Deus, neste momento, em todos os lugares deste mundo, Senhor Deus, que o Senhor venha nos fortalecer em um só propósito, em uma só fé, Senhor Deus. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu quero convidar o pastor Rafael, irmão Frank, para estar auxiliando aqui na entrega dos elementos da ceia do Senhor. Enquanto o louvor está adorando. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a ser com celestial maná que de graça destina, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pais multiplicou, menino transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, ele partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois, da mesma maneira também, ele tomou o cálice, depois de cear, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes comerdes este pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Mas examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Pai Santo, eis aqui a tua ordenança, o sacrifício que o Senhor fez lá na cruz do Calvário, tomando nosso lugar, Senhor Deus, derramando sangue inocente para comprar pessoas culpadas e não merecedoras como nós. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por um amor tão grande que nós jamais conseguiremos compreender, porque está além da nossa capacidade de compreensão. Nós nos prostramos, Pai, diante da tua vontade. Que teu Espírito Santo venha até toda a liberdade, Senhor Deus, para estar nos ensinando a cada dia mais a sermos separados, sermos santos, Senhor Deus, como tu és. O Senhor, Pai, através desse ato, nos fez digno de aceitação lá nos céus. Nós te agradecemos por esse momento singular. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, comamos e bebamos desse sangue em memória do Senhor.
romper teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que vem somada a aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só deixo este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixa as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. És meu oxigênio, Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que vem somada a aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só mesmo este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que vem somada a aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Agradecendo a oportunidade. Amém, irmãos. Glória a Deus. E esse texto se resume em: o que diremos, pois? Não é? Essa pequena frase que nós dizíamos muitas vezes, né, pastor? Enquanto estávamos estudando, enquanto estávamos adentrando nas doutrinas, e quando nos deparamos com essa, né, da supremacia, da soberania, do quão poderoso e perfeito é e o quão ínfimo nós somos, né? E quão superlativa é a sua sabedoria e o quão ínfimo nós somos. Independente se você vive 120 anos, quem é você diante de um Deus eterno? O que diremos, pois? Não é por quem quer, não é por quem corre. Ele tem misericórdia de quem quer ter misericórdia. Ele tem compaixão de quem ele quer ter compaixão. Irmãos,
é ouvindo e vendo estes textos que nós somos gratos. Parece o contrário, né? Para o mundo, ouvindo esses textos, eles se sentem afrontados. Porque o seu eu, a sua vontade, aonde ele está, é tirado, né? Aonde fica eu nessa história? Aonde fica o que eu quero nessa história? Aonde fica o que eu decido nessa história? E aí, quando eu e você escuta isso, a gente fala, oh, meu Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque meu eu é corrompido. Porque minha decisão é suja, falha pelo pecado. Porque o meu coração é enganoso. Porque as nossas vidas são como trapo de imundícia. Mas o Senhor é bom. O Senhor tem misericórdia de quem quer ter misericórdia. E se eu estou aqui hoje, e se meus irmãos estão aqui hoje, quem está ouvindo do outro lado está aí hoje, é porque Ele teve misericórdia. Somos gratos, irmão. E através dessa misericórdia nós somos agraciados com a graça de Deus. Cheios pelo Espírito Santo de Deus, da misericórdia e da graça. E por isso, irmãos, estamos hoje aqui celebrando a ceia do Senhor, celebrando a sua morte até que Ele venha, crendo que Ele virá porque Ele não ficou morto, Ele ressuscitou. E crendo que esta morte e ressurreição tem algo de efetivo, que é o quê? Perdão, justiça, justificação, poder lavador e regenerador de pessoas que estavam indo para o inferno e agora estão salvas e esperando ansiosamente pela vida eterna com Cristo Jesus. Eu sou grato, irmãos, por fazer parte desse povo e espero que vocês se sintam assim também, gratos por essa oportunidade e temerosos, cheios de gozo e felicidade por essa misericórdia de Cristo Jesus. Amém? Não vamos nos alongar muito. Quero agradecer a presença de cada um dos irmãos, mensagem maravilhosa que o nosso pastor nos trouxe aqui, né? E ele disse, e eu ratifico, o caldo vai engrossar daqui para frente em Romanos, né? O negócio não brinca, não. Eu espero que os irmãos estejam prontos para os próximos capítulos, que ele não, Paulo agora ele vai dar chicotada com chicote de 3 pontos agora, não é só com um mais não. Eu fico muito feliz com isso. E a gente está aqui para crescer neste conhecimento. Agradeço aos irmãos que estão nos assistindo também pelas redes sociais. Lembrá-los, irmãos, que não só hoje, como todos os domingos, às 18 horas, nós estamos sempre reunidos aqui na quadra 10, lote 15 do setor oeste do Gama, né? A igreja O Caminho, comunidade cristã, está sempre de portas abertas, irmãos, para receber todos quantos aqueles que querem ouvir a palavra de Deus, né? Como o pastor Júnior disse aqui, não tem ninguém aqui melhor do que ninguém. Nós estamos aqui unicamente com a função de transmitir o que a Bíblia nos transmite, né, do que a palavra nos diz. E esse é o nosso intuito, de proclamar o Evangelho. E cada um dos irmãos aqui também. Então, todo domingo às 18 horas, todas as quintas-feiras, às 20 horas também, com o estudo do Evangelho de Mateus. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar, finalizar o nosso culto nesta noite. Pedir a Deus que nos dê um resto de semana abençoado. Nós já iniciamos a semana hoje com o pé direito, né, celebrando essa ordenança, que é a ceia do Senhor. Já estamos aí entrando em meados do mês de dezembro, né? Já estamos aí caminhando para a metade do mês de dezembro. O ano está se finalizando, mas o ano se iniciará, se assim for da vontade de nosso Senhor, se Ele não voltar antes, né? Deus sabe de todas as coisas, mas nós cremos que Ele virá, cremos sim, mas cremos que também os planos dele são perfeitos e Ele virá quando Ele quiser. Mas nós, como o estudo das virgens, né, estamos aqui esperando ser prudentes, esperando estar firmes, focados e pautados na santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, somos gratos a Ti. Somos gratos pela oportunidade de participar dessa ceia. Somos gratos pela oportunidade de louvar o Teu nome. Somos gratos pela oportunidade de sermos chamados filhos, co-herdeiros com Cristo. Somos gratos pela dádiva da graça.
Somos gratos pelo alcance da misericórdia. Somos gratos pelo sangue vertido no madeiro. Somos gratos pela morte expiatória, salvífica e eficaz de Cristo Jesus. Somos gratos pela manutenção da salvação que vem dele e não vem de nós. Somos gratos pela santificação que vem de Cristo para as nossas vidas. Somos gratos pela glorificação que se dará na sua vinda. Somos gratos pelo seu plano, Pai. Muito obrigado por nos colocar participantes desse plano. Nos faça, Pai, sermos de fato filhos, cordeiros, não somente em nome, mas em prática, em aplicação, dia após dia, no nosso trabalho, no nosso colégio, nas nossas relações interpessoais, no trânsito, em casa, no quarto, sozinho, no íntimo, na mente, no coração. Sê conosco, Pai, porque sem Ti não fazemos nada. O Senhor nos conhece no íntimo. O Senhor sabe os nossos pensamentos, as nossas aflições, as nossas angústias, os nossos pecados, os nossos erros, delitos diários. Nos livra, Pai, do mal. Nos livra da prática, Pai, do pecado. Nos fortifica, Pai. Nos ajude a fugir da aparência do maligno. Nos ajude a fugir dos nossos enganos, dos nossos pensamentos obscuros. Faça-nos, Pai, olhar para dentro de nós e enxergar o Seu Espírito. Enxergar a Tua justiça, o Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua palavra. Porque nós fomos libertos pelo Filho. E como diz a Bíblia, como diz a Tua palavra, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos libertos. E por sermos libertos, nos testifique com a Tua verdade. Nos fundamente com a Tua verdade. E nos guie na Tua verdade. É isso que eu te peço, Pai, te agradeço. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Está finalizado, irmãos. No nome de Jesus.